Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Neste vídeo daremos sequência à abordagem que temos feito acerca da escravidão. Ao longo de 4 vídeos, temos buscado responder a pergunta: a Bíblia apoia a escravidão? Essa é a parte 5 dessa abordagem. A nossa análise até aqui foi focada na realidade veterotestamentária, isto é, falamos dos textos do Antigo Testamento, tratamos das aparentes contradições e apontamos soluções bíblicas para os diversos questionamentos que são suscitados acerca desse tema. Bom, mas neste vídeo nós não vamos mais tratar da realidade veterotestamentária. Vamos abordar agora textos do Novo Testamento. E para começar, vamos pensar a respeito de Jesus. O que Jesus pensava sobre a escravidão? Qual era a perspectiva de Jesus a respeito da escravidão? No primeiro vídeo, nós citamos alguns textos que lançam luz sobre essa temática, textos do Novo Testamento. Um deles eu quero ler novamente, Mateus capítulo 20. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 25. Mateus capítulo 20, versículo 25 diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, Jesus, ele orienta seus discípulos no sentido contrário àquilo que era observado por outras nações. Ele diz que não deveria existir entre os servos de Deus o desejo de dominar sobre os outros, mas a postura do discípulo de Jesus Cristo deveria ser justamente de servir ao próximo. É uma postura de serviçal, uma postura de servo. E quanto a isso, vale ressaltar que o termo grego, geralmente no Novo Testamento traduzido como servo, que transmite também a ideia de escravo, é o termo doulos. O termo doulos, ele dá uma ideia, desde o grego clássico, ele traz consigo a ideia de alguém que não pertence a si mesmo, alguém que é propriedade de outra pessoa e que, portanto, deve submeter a sua vontade à vontade de outro indivíduo, ou seja, alguém que está subordinado a outro, que não goza da liberdade para ir e vir. Então, tinha essa conotação, né? E é importante também frisar que esse termo grego, empregado largamente no Novo Testamento, ele tratava de todas essas relações entre senhor e servo, de maneira que até mesmo o oficial mais alto, ele poderia ser chamado de doulos do rei, servo do rei, porque na relação entre o rei e esse oficial havia um exercício do poder por parte do senhor. O senhor exercia poder, exercia autoridade sobre esse oficial. Portanto, o oficial era doulos do rei, era servo do rei, estava numa posição inferior. Por isso, o termo servo, nesses contextos, era considerado como um termo honroso, porque era honroso ser um servo do rei, nesse sentido de gozar de privilégios, como o oficial da corte, né? Então, o oficial do rei era um servo do rei, e nesse relacionamento com o rei, ele gozava de privilégios, então era um termo honroso nesse sentido.
Por essa razão, esse termo servo, ele passou também a ser aplicado àqueles que estão numa relação especial com Deus, porque este reconhece que o outro, que Deus, exerce poder sobre ele, que há um abismo, há uma separação. Nós estamos numa condição inferior à condição de Deus. Aquele que serve a Deus é propriedade dele, não pertence a si mesmo. Todas as ideias que o termo doulos carregava. É interessante que nas parábolas de Jesus, essa linguagem, essa imagem do Senhor e do servo é muito presente. Nós vemos, por exemplo, na parábola do credor incompassivo, que Jesus usa essa imagem do servo e do servo e do Senhor. Interessante que naquela parábola o Senhor, ele tem poder de dispor da vida do seu servo. Isso é muito interessante, tanto para o bem como para o mal. Se não vejamos, Mateus capítulo 18 mostra que nesse contexto, na parábola do credor incompassivo, diz assim, versículo 27 de Mateus 18: Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Perceba que o Senhor, ele perdoou, mas ele poderia não ter perdoado. Ele perdoou porque foi movido de íntima compaixão. Ele foi quem tornou possível a liberdade do servo. Nada que o servo fizesse poderia libertá-lo, mas foi justamente essa deliberação do Senhor que proporcionou o bem àquele servo. Mas quando nós avançamos na parábola, nós vamos ver no versículo 34, Mateus 18, que o mesmo Senhor, indignado diante da atitude daquele credor incompassivo, aquele homem que teve a sua dívida perdoada, mas quando se deparou com alguém que o devia, não mostrou a mesma compaixão. Então o Senhor, indignado com aquele credor incompassivo, com aquele servo, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E você já deve ter ouvido que a dívida daquele homem era muito alta, uma dívida que não poderia ser paga. Se você fizer os cálculos, fizer a equivalência dos valores, nós não vamos tratar, isso não é o nosso propósito aqui, mas você vai verificar que era uma dívida impagável. Então, aquele indivíduo permaneceria ali para sempre, e aqui há uma imagem do juízo, do tormento eterno. Mas o que está por trás, né, dessa história que Jesus conta é algo que de fato acontecia. Os senhores podiam dispor da vida dos seus servos, tanto para o bem como para o mal. E isso, né, expressa assim, com muita propriedade a nossa relação com Deus, tanto os que se converteram, como aqueles que não se renderam aos pés de Cristo. Ambos continuam sendo propriedade, num sentido mais amplo, de modo que Deus ele pode dispor tanto para o bem como para o mal, né? Tanto com graça, com misericórdia, como com juízo. Mas o que chama mais atenção no emprego desse termo, doulos, é que o escravo, o servo, naquele contexto, aquele que era chamado de doulos, que estava sob a escravidão, esse indivíduo, nada do que ele fizesse, as suas tarefas realizadas, nada disso poderia lhe conferir mérito. Na verdade, o que ele fazia porque era escravo. Ele não fazia para ganhar pontos, ele fazia porque era a sua obrigação. Isso fica evidente também na analogia que Jesus emprega a partir dessa relação entre Senhor e servo, lá em Lucas, no capítulo 17. Lucas capítulo 17, nós vemos de forma bem clara que essa ideia de que o escravo ele não poderia alcançar mérito com as suas ações
ela está presente aqui no discurso de Jesus. Veja, Lucas 17, versículo 7, diz assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. As ações dos servos não lhe trazem mérito. Ele faz porque é servo, ele faz porque é escravo. Então isso ilustra a nossa relação com Deus, porque nós não buscamos mérito através das nossas ações com Deus, até porque somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não há mérito naquilo que fazemos, mas nós somos salvos porque confiamos nos méritos de Cristo. Então, veja, há uma relação, há uma analogia no discurso de Cristo, mas isso não significa que Cristo apoie a escravidão. Até porque, se você verificar, em Mateus capítulo 7, versículo 12, nós já citamos esse texto, a conhecida regra áurea. Jesus nos manda fazermos aos homens aquilo que nós queremos que eles nos façam. Ora, nenhum de nós quer ser escravizado. Portanto, nenhum de nós deve também escravizar. Esse princípio, ele derruba toda a ideia da escravidão. Mas há quem continue pensando que a Bíblia apoia a escravidão. Mas há algo importante também a ser destacado, é que o próprio Jesus, em João capítulo 13, ele faz algo que era comum ser realizado pelos escravos. Como falamos nos vídeos anteriores, os israelitas, eles, em algumas circunstâncias, compravam escravos de outras nações. E com base em Levítico 25:39, que diz que o israelita não deveria ser tratado como um escravo, ou seja, como um escravo das outras nações, alguns rabinos entendiam que certas tarefas eram desonrosas para o escravo israelita e essas deveriam ser realizadas pelos escravos oriundos de outras nações. E uma delas era lavar os pés. Mas Jesus, ele assume essa tarefa em João capítulo 13. Veja, Jesus, ele, em João capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Jesus realizou uma tarefa que era característica dos servos. E veja a reação dos discípulos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Simão: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Veja, Simão estranhou o fato de Jesus lavar os pés. Não, isso é desonroso. Mas Jesus fez. Porque aos olhos de Cristo não há distinção entre livre, entre servo. Diante de Cristo, todos os homens estão nivelados. Isso fica bem evidente em Gálatas capítulo 3. Vamos ler Gálatas capítulo 3, o versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, onde a Bíblia diz assim, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 26, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre.
Veja, não há servo nem livre. Na relação com Cristo, todos somos iguais. Cristo não estabelece distinção, tanto que no seu ministério, Cristo não se negou a curar, por exemplo, o servo do centurião, um escravo de um centurião. Veja, Mateus capítulo 8, nós encontramos um relato que mostra que Jesus não pensava como as pessoas daquela época. Jesus não desprezava os escravos. Veja, Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele tinha um escravo, alguém que o servia ali. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Veja, Jesus não se opôs. Poxa, eu vou curar um escravo, vou curar um servo? Não, servo tem mais, escravo tem mais é que trabalhar, tem mais é que se dar mal mesmo. Não, Jesus prontamente atendeu aquele apelo. Logo, a conclusão única e inevitável é que Jesus não apoiava a escravidão. Ao contrário, Jesus estava no mundo, em seu ministério terreno, para promover a libertação. Até porque, na perspectiva de Jesus, embora ele use a escravidão nessa analogia da relação entre o homem e Deus, na perspectiva de Jesus, a escravidão praticada pelos seres humanos, ela tinha um caráter negativo. Aos olhos de Jesus ela era negativa, mas a relação de senhorio de Deus para com os homens, essa não tinha nada de negativo. Deus é o Senhor soberano do universo. Ele governa sobre tudo. Mas um homem não pode exercer o mesmo papel de Deus. E Jesus, ele apresenta esse caráter negativo da escravidão em João capítulo 8. Quando nós vamos a João capítulo 8, nós vemos de forma bem clara esse caráter pejorativo, caráter negativo da escravidão. Veja, João capítulo 8, versículo 33, na resposta que os opositores de Jesus dão, eles dizem assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus tinha acabado de proferir um versículo muito citado, um versículo muito famoso que nós conhecemos, muitos conhecem de cor. Veja, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele apresenta a possibilidade da libertação, mas os ouvintes dizem: olha, nós não precisamos ser libertos de nada porque nós não somos escravos. E Jesus responde: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E a palavra, o termo grego que Jesus usa aqui, é o termo grego doulos. Ele está dizendo, olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Porque mostra na prática do pecado a sua real natureza, da qual ele não consegue escapar, da qual ele não pode livrar-se por si só. Ele não tem poder para se libertar dessa escravidão, assim como o escravo naquela época. O escravo não tinha poder para se libertar por si só. O escravo, ele precisava que alguém o libertasse, que alguém lhe concedesse a alforria. Da mesma forma, o homem perdido, o homem pecador, ele precisa de Cristo para ser liberto. Ele não pode promover a sua própria libertação, ele não pode conquistar a sua salvação, ele pode apenas se render diante de Deus mediante a ação convencedora do Espírito Santo. Então, nisso fica evidente que a escravidão era algo negativo. Se a escravidão era associada à opressão do pecado, ou seja, o pecado ele não nos permite alcançar mérito diante de Deus. Nós não conseguimos nos salvar.
Essa é a condição natural do homem. O homem precisa ser salvo. Então Jesus demonstra que essa é uma condição de escravidão. E Jesus ainda faz uma outra observação, versículo 35, ele diz, olha, ora, o servo, doulos, não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que ele quer dizer com isso? O servo, o escravo, na sociedade daquele tempo, ele permanecia com um certo senhor que o havia comprado, até que em algum momento, por alguma circunstância, ele fosse vendido para outro senhor, e aí, se aquele senhor anterior era um bom senhor, ele dava privilégios e benefícios ali, ele pode agora encontrar um mau senhor e perder aqueles privilégios, ele não fica para sempre. Ou mesmo ele poderia envelhecer, se tornar improdutivo e ser dispensado. E da mesma forma deixaria de gozar dos privilégios, ele não gozaria de liberdade plena, ele seria abandonado, ele não teria onde morar, ele não teria como prover para si, né? Ele não teria como sobreviver. Mas ele diz, mas o filho fica para sempre. O filho não é dispensado, o filho não é vendido, o filho permanece para sempre. Veja, ele destaca algo muito importante. Nós, como filhos de Deus, por meio de Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E isso é mencionado em Romanos capítulo 8, o que já evidencia mais uma vez que a escravidão é vista de forma negativa nas Escrituras, ainda que haja uma analogia com aquele que pode sim ser senhor de todos os seres humanos, não só pode como ele é, porque ele é o soberano, é o governador do universo. Mas os homens não podem fazer isso. Por isso, nesse sentido opressor, nesse sentido que realmente escraviza, porque Deus não nos escraviza no sentido humano, não nos oprime, na verdade Ele nos liberta dessa escravidão e nos faz, mais do que escravos, Ele nos faz filhos. Veja, Romanos capítulo 8, deixa isso bem claro, quando há uma alusão à nossa condição de adotados pelo Senhor. Romanos capítulo 8, nós encontramos aí no versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não somos mais escravos, não há um espírito de escravidão. O que há é um espírito de adoção, o Espírito Santo nos proporciona isso, essa filiação divina. Nós fomos adotados, ou seja, nós não somos escravos. Isso mostra que a escravidão era vista de forma pejorativa, tanto na perspectiva de Jesus como na visão dos apóstolos. Entretanto, nós não vamos conseguir esgotar esse assunto relacionado aos apóstolos nesse vídeo. Precisaremos de um outro vídeo para tratar da perspectiva apostólica e de outros textos do Novo Testamento que tratam dessa questão da escravidão. Mas em relação a Jesus, creio que fica bem evidente que Jesus não apoiava a escravidão. Mas há quem pense que há discordância entre Jesus e os apóstolos. E muitos utilizam esse argumento de discordância entre Jesus e os apóstolos para desqualificar textos redigidos pelos apóstolos e assim sustentar doutrinas estranhas às Escrituras, né? Então muitos apoiam a ideia de um condicionamento cultural dos textos, porque dizem, olha, o apóstolo Paulo apoiava a escravidão, Pedro apoiava a escravidão, logo, aquilo que eles falaram não pode ser considerado digno de crédito, não pode ser considerado atual, porque eles estavam presos a um momento histórico, a uma cultura patriarcal, uma cultura escravista, e por essa razão devemos desconsiderar os textos que incomodam, né? Todos os textos que incomodam, olha, a escravidão
é claramente desumana. Então, outros textos que nos parecem, por exemplo, machistas, devem ser produto dessa mesma cultura que gerou a escravidão. Logo, eles devem ser descartados, desconsiderados, e nós temos que criar as nossas doutrinas e pronto. E vamos olhar apenas para a pessoa de Jesus e como Jesus não tratou desse assunto, nós desenvolvemos isso e criamos o nosso posicionamento doutrinário. Mas isso está errado, né? E nós vamos ver no próximo vídeo. Precisaremos de mais um vídeo para finalizar essa questão, mostrando a realidade apostólica aí, da perspectiva sobre a escravidão. Bom, nós vamos ficar por aqui. Quero recomendar que você que chegou a esse vídeo e está assistindo o primeiro vídeo dessa série, volta lá nos vídeos anteriores, assiste desde o primeiro, que você vai ver os detalhes a respeito dessa temática e você vai poder construir o seu raciocínio sobre esse tema, tá? Então, volta lá, acessa o meu blog, mais uma vez faço a recomendação do blog e continue nos acompanhando, tá? Grande abraço, Deus abençoe.